Meu nome é Daniele, sou professora de Biologia e hoje nós vamos falar sobre fósseis e evolução, correspondente à aula 30 da apostila 8. Bom, para a gente falar sobre evolução, nós temos que entender o que é cladística. O que é cladística? Na biologia, são vários métodos para aperfeiçoar e facilitar os estudos e classificação das espécies. Então, a cladística nada mais é do que a filogenética, ou seja, a árvore genealógica dos organismos que viveram desde os antepassados até agora, né? Então, você conhecerá um pouco mais sobre essa evolução e a importância dela para a biologia através da cladística, tá? Que a gente vai analisar todas as relações evolutivas entre os grupos de seres vivos para a gente saber da onde veio e qual o parentesco, tá? É a genealogia. Ela é um tipo de escola de classificação biológica. Então, ela vai classificar de modo hierárquico as espécies em grupos ou táxons baseadas apenas no princípio filogenético. Como você já deve ter percebido, é um método que classifica todos os seres vivos em relação à sua evolução. Então, quem veio primeiro até os seres vivos atuais, tá? E qual o grau de parentesco entre um e outro. A classificação ela deve ser feita por grupos e nesses grupos vão existir várias espécies que podem ser semelhantes ou diferentes bastante dos demais, mas no entanto, cada grupo deve ser monofilético. O que quer dizer isso? Quer dizer que cada grupo deve ter um único ancestral e apenas ele, e todos os descendentes vieram de um ancestral em comum, que é o mais antigo do grupo. Então, se a gente for verificar em termos evolutivos, quem apareceu primeiro foram as bactérias. Então, as bactérias é o ancestral em comum de todos os seres vivos. Aí vocês vão falar, nossa, professora, eu vim da bactéria. Na verdade, a bactéria é um ancestral em comum. Então, a gente descendeu dela, como também os animais descenderam dela, os vegetais descenderam dela. Então, ela foi a primeira e a partir dela foram se desenvolvendo outros seres vivos. Então, aqui a gente tem exemplo dessa árvore genealógica, né? Então, olha só, a gente tem a classificação da evolução, então é essa árvore genealógica, né? Então, a gente tem aí, ó, um exemplo, né? Que primeiro vieram aí, a gente tem essa cladística aqui, esse exemplo é pela metade, tá, gente? Então, na verdade, essa classificação é muito maior, essa árvore genealógica é muito maior. Mas ele pôs só um pedacinho dela. Então, temos o tubarão, os peixes, os anfíbios que vieram depois, os primatas que vieram depois dos anfíbios. A gente tem aí os répteis e depois a gente tem aí as aves, tá? As aves e os mamíferos, né? Então, quem veio antes das aves? Os répteis. Quem veio antes dos répteis? Os primatas. E antes os anfíbios e assim por diante, tá? E aqui a gente tem como é que a gente se constrói essa árvore genealógica, né? Então, qual é o correto? O correto é a gente ter um único tronco, que é o ancestral em comum, e partindo desse tronco, vários ramos, né? Então, por isso que se chama de árvore. Quando a gente fala de árvore genealógica, não é à toa. É porque toda árvore, ela possui um tronco principal e a partir desse tronco a gente tem ramificações. E na cladística não é diferente, tá? Segue essa mesma linha. Esse tronco significa o ancestral em comum, ou seja, todos os animais acabaram descendendo daquele ancestral em comum, tá? E como é que funciona essa ordem? Então, o que está mais embaixo do tronco
é o passado e o que tá mais na ponta é o presente, tá? É o que veio depois. Aqui a gente tem uma classificação, né? Então, olha, são 3 tipos de árvore genealógica pra gente classificar, porque a gente tem 3 grupos, né, dessa árvore genealógica, dessa cladística. O grupo monofilético, o parafilético e o polifilético. Então, o primeiro grupo, monofilético, são espécies diferentes que partiram de um mesmo ancestral, tá? Então, olha só, a azulzinha. A gente tem um tronco aí, que é o tronco principal, e essas 3 ramificações são 3 espécies diferentes, mas que descenderam de um único ancestral, tá? Aí a gente tem o grupo parafilético. O que a gente tem de diferente nesse grupo parafilético? Nós temos um único ancestral e temos aí mais que 3 espécies diferentes. A gente tem 6 espécies diferentes. Por que 6, professora? Porque a gente tem as espécies que descenderam de um único ancestral, que essas que estão, esses raminhos que estão verdinhos, e nós temos os raminhos em preto. Esses raminhos em preto foram espécies que descenderam paralelamente. Então, são espécies diferentes que acabaram sendo excluídas das espécies ancestrais, tá? Então, elas se desenvolveram paralelamente. Então, a gente considera de parafilético. O nome parafilético já vem de paralelo. Então, foram espécies que se desenvolveram paralelamente a outras, tá? Não vieram do mesmo ancestral. Não é um raminho novo. E sim, ela surgiu paralelamente a um raminho, né? A uma espécie, tá? Então, por isso a gente considera de parafilético. E o polifilético? Bom, o polifilético, a gente tem aí um tronco principal, né? Que são os ancestrais em comum. Desse tronco sai 6 ramos, né? 6 raminhos, sendo que 3 deles têm só a ponta em vermelho. Então, significa o quê? Que esses 3 que têm a ponta em vermelho, eles são grupos que se desenvolveram a partir das espécies que surgiram da descendência em comum, tá? Então, eles são espécies que vieram depois, né? Então, não se originaram necessariamente da espécie em comum. Eles vieram bem tardiamente. Podem ver que só a pontinha é que está vermelha, não o ramo todo, né? Porque se fosse o ramo todo, era uma descendência diretamente do tronco. Mas essa não é uma descendência diretamente do tronco, é só a ponta. E tudo que vem na ponta significa que é o que veio depois, é o presente. Então, são espécies que vieram depois, né? E que não tem em comum o seu ancestral. Bom, e aí, quando a gente fala de evolução, a gente não pode falar da história de vida, não pode deixar de falar da história de vida na Terra, né? A história de vida na Terra, ela postula que todas as formas de vida que a gente conhece surgiu a partir de um processo de descendência. E essa descendência foi modificando a partir de um ancestral em comum. Embora tenha havido muita polêmica em torno dessa teoria, hoje essa teoria ela é sustentada por inúmeras evidências. Uma delas é a paleontologia. Então, o que é a paleontologia? É o registro fóssil, né? É uma fonte importante de evidências da evolução. Então, como é que a gente sabe que determinada espécie viveu antes da gente, há muito tempo atrás, aqui na Terra? Como, por exemplo, os dinossauros. Como é que a gente sabe que os dinossauros existiram? A gente sabe através de fósseis, de evidências. Então, a gente encontrou aí pegadas, encontrou também esqueletos, né, desse animal. E aí a gente pôde ver que esses animais, eles existiram, que por alguma determinada causa foram extintos, mas que eles existiram,
né? Então, a gente sabe através das evidências. Então, comparando as características dos organismos atuais com as dos que viveram no passado, é possível a gente verificar que mudanças evolutivas ocorreram em diversos organismos e que muitas espécies foram extintas. Além disso, o registro fóssil ele vai demonstrar para a gente a origem de grande parte dos grupos de organismos. Então, a gente sabe que os dinossauros eram répteis, né? E a partir deles surgiram aí os novos répteis que a gente tem hoje, como jacaré, crocodilo, né? Então, a gente tem os répteis de hoje que são bem similares aos répteis antepassados, que eram os dinossauros, tá? Então, a gente sabe que eles descenderam deles. Os paleontólogos, que são os cientistas que estudam os fósseis, eles, ao estudarem os registros fósseis, eles podem imaginar também como é que era o ambiente e quem habitava a Terra há milhares de anos, né? Então, quando eles descobriram aí os fósseis de dinossauro, eles tiveram que recriar um ambiente. Então, por exemplo, como é que esse dinossauro comia, se alimentava? Devia ter árvore, porque os dinossauros eram animais de grandíssimo porte, né? E tinham a cabeça muito mais alta em relação ao solo, então provavelmente eles não conseguiam abaixar para comer, então eles tiravam seus alimentos de árvores. Então, a partir daí, das características do fóssil, o paleontólogo ele cria um ambiente onde esse animal vivia, né? Então, ele pode também perceber a transformação que ocorreu nos seres vivos e no próprio planeta. E o que é fóssil, gente? Que é uma evidência de evolução, né? Fóssil é um registro de ser vivo que existiram no passado e que de alguma forma foi conservado, tá? Esses seres vivos, eles podem estar preservados nas rochas, então a gente pode ter fóssil na rocha, na areia, no gelo e, acredite, até mesmo dentro de outro fóssil, tá? Os dinossauros são as grandes estrelas quando a gente fala de fóssil. Então, a gente fala de fóssil, a gente lembra do dinossauro. No entanto, é importante lembrar que fósseis não são apenas ossos. Então, a gente tem aquela falsa impressão de que é um fóssil, é um osso de dinossauro que foi achado. Não, fóssil vai muito além disso, tá? Uma pegada preservada, ela é um fóssil. E fezes também de animais que viveram nos antepassados também constituem um fóssil. As fezes podem se fossilizar e a gente chama de coprólitos, tá? Então, fezes, pegadas, né? Pedaços de alguns alimentos que foram fossilizados, né? Pedaços de corpos, né? De esqueletos, enfim, até animais que a gente pode encontrar por inteiro, né, que foi fossilizado e a gente encontra por inteiro. Então, como ele é formado? Todos os seres vivos morrem, né? E a gente sabe que rapidamente seus restos mortais desaparecem da natureza. Por quê? Porque ele é decomposto, né? A gente tem aí os decompositores da cadeia alimentar, que são as bactérias, né? E fungos, e eles decompõem aí todo o organismo, né? Todos os restos mortais. Para que esse ser vivo se transforme em fóssil, ele não pode ser decomposto após a sua morte. Então, para virar um fóssil, ele não pode ser todo decomposto, né? Ele tem que preservar alguma coisa. Então, sendo assim, ele deve ser rapidamente recoberto por fragmentos de rocha, sedimentos, ou pode ser também congelado ou aprisionado por substâncias produzidas por vegetais, que é o âmbar, tá? Então, ele não pode ser totalmente decomposto. Ele tem que ser recoberto por alguns materiais para manter aquela estrutura. Então, esses materiais podem ser rochas, podem ser gelo, né, congelados, ou algumas substâncias vegetais. Quais são as etapas de formação de um fóssil? Então, olha só, nós temos aí um dinossauro que morreu, né? Morte de um ser vivo. Depois, o que vai acontecer? Vai ocorrer a deposição de sedimentos sobre seus restos mortais. Então, esses restos mortais, eles não vão ser expostos à decomposição, eles vão sofrer
uma cobertura de sedimentos, né? Ou seja, ele vai ser coberto por algumas substâncias. Como consequência, essas substâncias deixam de estar em contato com o ar e vai se decompondo lentamente. Então, o oxigênio, ele tem um papel muito importante na decomposição, né? E ele faz a matéria orgânica se decompor mais rápido. Mas quando esses fósseis são cobertos por algum tipo de sedimento, eles são preservados porque não tem contato com o oxigênio, tá? Aí o que acontece quando eles são recobertos por algum sedimento? Eles acabam sofrendo uma substituição da matéria orgânica, que são os restos mortais, por matéria mineral, né? Eles viram um mineral. E após milhões de anos, através do desgaste das rochas, o fóssil volta a ficar exposto novamente à superfície. Então, quando esse fóssil é coberto por sedimentos, ele vira um minério, né? Ele é coberto, ele endurece, ele enrijece e ele vira um mineral. Então, ele passa de matéria orgânica para mineral, ele fica duro, né, fossilizado, e aí ele fica muito tempo lá enterrado. Depois, com desgaste de rocha, erosão e tudo mais, ele volta a ficar exposto. E aí a gente descobre um fóssil e descobre que aquele animal viveu ali por muito tempo, tá? Quais são os tipos de fossilização? Então, a gente tem aí alguns tipos: a moldagem, as marcas, a mineralização e a mumificação. Então, o que é a mumificação? É a conservação total desse organismo, né? Então, preservação das partes duras e moles de um ser vivo. Então, como exemplo, nós temos aí um inseto no âmbar, né? Ou um mamute que pode ser preservado no gelo. Então, olha só, esse inseto dentro do âmbar, né? Quando eu falei para vocês que não é só o osso, que é um fóssil, que a gente pode ter um animal inteiro, e isso a gente tá vendo aqui nessa mumificação, que preservou o inseto inteiro, né? Esse inseto ficou aprisionado aí pelo âmbar que foi soltado de vegetais, e aí ele virou uma pedra, né? Ele ficou dentro desse âmbar, né? E aí preservou todo o corpo dele. Então, a gente tem um inseto aí que talvez tenha vivido aí muito tempo atrás e que a gente tem ele inteirinho porque ele foi sedimentado por substâncias vegetais que preservou o seu corpo por completo. Nós temos também a mineralização, que é a substituição de partes do ser vivo por substâncias minerais, né? E aí a gente tem, então, o caso do dinossauro, algumas partes são substituídas por mineral, né? A gente também pode ter tronco de árvore que se petrifica. A gente tem a moldagem, que é a forma do corpo ou parte do corpo do ser vivo que fica marcada na rocha, né? Então, como se fosse um carimbo, né? Então, vamos supor que o corpo em decomposição naquele solo, ele deixou uma marca, né? A sua marca certinha naquele solo, tá? Então, essa marca, esse carimbo, também é um fóssil. A gente chama de moldagem, tá? E as marcas propriamente ditas, né? Que são vestígios da atividade dos seres vivos. Então, prestem atenção para não confundir moldagem com marca. A moldagem é o carimbo do corpo todo, tá? Da forma do corpo. E a marca é só vestígio da atividade dos seres vivos. E vestígio de atividade pode ser pegada, pode ser fezes, né? Ou qualquer outro excremento, ovos que aquele ser vivo tenha deixado como rastro, tá? Bom, agora que vocês já tiveram a matéria, eu gostaria que vocês fizessem como tarefa de casa os exercícios adicionais do 1 ao 6 e me entregassem até a data acima. Bom, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Beijos, até a próxima.